Para iniciar, eu gostaria de tratar já de cidadania, fazendo uma homenagem a alguém que perdemos há poucos dias. Para mim, um símbolo do modo efetivo de construir cidadania. Morreu há pouco Augusto Boal, que criou no Brasil um tipo de teatro, um modo de fazer teatro chamado teatro do oprimido, que se baseia, por sua vez, nas leituras de Paulo Freire, que tinha escrito uma obra fundamental chamada Pedagogia do Oprimido. O Augusto Boal morreu com 78 anos. A vida inteira foi uma vida inteira para fazer nos gestos e na palavra a cidadania e revelar a cidadania sempre apagada e escondida, ou maltratada, como Daniel bem mostrou. Quando ele foi vereador, ele levava as pessoas para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e fazia teatro lá, no meio dos vereadores. Era um show que deixava o pessoal constrangido, porque o político não quer ver as pessoas ali no meio das cadeiras, mexendo-se, falando e gritando e falando daquilo que eles queriam dominar. Então ele levava, e ao final as pessoas caminhavam para a construção de um texto de lei, e ele em seguida colocava em nome dele ou de qualquer um da população, para que os políticos pudessem tomar uma decisão sobre aquilo que o povo colocou a partir do teatro. E depois ele criou no Brasil inteiro, criou na França, criou em vários países da América Latina os grupos de teatro do oprimido. Santo André, por exemplo, tem um, e muitas outras cidades do Brasil possuem, que é a reflexão contínua e teatral sobre a cidadania, sobre a necessidade de reencantar o mundo, né? Pela beleza, pela criação da arte, enfim, pela luta política. Eu queria fazer a homenagem a este que foi um dos mestres pessoais da minha própria vida. Pois bem, caros alunos e alunas, quando vocês nasceram, quando eu nasci, Daniel e Oswaldo, nossos pais, amigos, parentes, intuíram algo para nós. Eles intuíram, mentalizaram que nós seríamos pessoas felizes, com direitos. Quando jovens, um bom empreguinho. Quando meninos, uma boa escola. Quando doentes, lugar para cuidar da saúde. Tudo isso eles pensaram para nós. A mãe, certamente, a que mais pensou, porque ela acompanhou dentro da barriga aquela vida que ela não podia pensar de outra maneira que não desejar o melhor. Essa intuição de uma vida cidadã, ela existe ao nível subjetivo, existe ao nível objetivo. Ao nível da subjetividade, nós desejamos ser mais do que um morador, um contribuinte. Nós queremos mesmo ser cidadãos, e quando nascemos, há uma espécie de intuição, nasceu, então vai começar a ter uma vida cidadã. No Morte de Severina, do João Cabral de Melo Neto, nasce uma criança franzina, à maneira de Jesus, que também era pobre e miserável na estrebaria, mas quando nasce, o pai que queria se suicidar, pensa assim, não vou mais, agora eu vou viver. Nasceu pequeno, franzina, Severina, mas é vida. E essa vida deve ter direitos. E esse processo subjetivo é um processo que deve constituir um sentido de cidadania, pensado para nós. Ocorreu algo semelhante na história dos povos, inclusive dos países capitalistas que somos nós, ocidentais, de certa forma. Até mesmo no ambiente chamado de socialista real, há problemas de ordem de cidadania de todo tipo, mas há uma consciência de participação e do desejo de ser cidadão que percorre o processo de construção dos Estados. Aí o professor Milton Santos, num capítulo deste livro chamado Espaço do Cidadão, pergunta: há cidadãos neste país? É o capítulo dele. Ele vai mostrando que nós fomos construindo uma ideia de sociedade civil e de vocação de igualdade como pessoas, mas que no processo de construção de nação
de nação e de modo de organização econômica e política, especialmente deste modo que nós chamamos de capitalismo, vai se dando um processo de mudança social que compromete uma ideia de sociedade civil, como o Daniel colocou, um desejo e uma vocação de igualdade e de direitos. Vai se construindo um processo industrial, a astúcia, a esperteza, a força, a violência, um capitalismo corporativo que instrumentaliza tudo em torno dele e vai liquidando com a vida comunitária, liquidando com a solidariedade social e vai criando relações competitivas que massacram aquela ideia de sociedade civil e aquela vocação de igualdade que foi construída na subjetividade das pessoas e na objetividade das lutas políticas dos povos no seu processo de organização. Portanto, eu coloco em primeiro lugar que a cidadania, semelhantemente ao que Daniel colocou, é um valor apagado dentro de alta incidência de uso. Usa-se muito, mas aquilo que a gente usa está apagadinho, está sem sentido, sem voz, muitas vezes. É uma instituição, é um estatuto, dizem os sociólogos nas suas obras. É um estatuto, é uma instituição que se associa à ideia de que eu passo a ser, como pessoa nascida num lugar, eu sou obediente, eu conheço os meus direitos, meus deveres, mas eu sou também protegido pelo Estado, protegido. E por isso eu crio uma relação de fidelidade com o lugar onde eu nasci. Eu, portanto, passo a ser um cidadão. É um habitante livre, um ser livre. A palavra cidadão está ligada a uma palavra do mundo romano, portanto, do mundo latino, chamada civis. Quando eu falo civis, eu sei lembro do cívico. É verdade, é isso mesmo. Civis é um habitante livre com direitos, onde ele estiver. Pois bem, mas isso vai sendo apagado. E os usos que vão sendo feitos na mídia, Daniel citou um exemplo, eu poderia dar um exemplo absurdo para vocês aqui. Tem uma autora que escreveu sobre propaganda e marketing dos anos 60 no Brasil. Vou ler para vocês a propaganda que saiu numa revista chamada O Cruzeiro, até o nome já diz, né? O Cruzeiro. E ela diz assim, a propaganda é essa: o que é que você diz sobre isso? Agora, em seguida, eu quero que vocês respondam. O que é cidadania num discurso deste tipo aqui, desta propaganda? O que você diz sobre isso? O automóvel, a liberdade e o bem-estar. Esse é o subtítulo do texto. Não há nenhuma utilidade ou instrumento de conforto criado pelo homem que exprima tanto nível de vida atingido pelo indivíduo como o automóvel. Pois o carro da família é a primeira coisa que ele compra, logo que seu nível de salário ou rendimento já lhe permitiu comprar a geladeira, o rádio, a eletrola, a palavra era eletrola nos anos 60, o aparelho de TV e outros aparelhos domésticos. Todos sabem que os comunistas, olha, veja só, isso é propaganda de revista. Todos sabem que os comunistas, invertendo a ordem humana das coisas, gente, me arrepia a continuar falando dessa propaganda, mas invertendo a ordem humana das coisas, procuram dizer que o mais importante não é a liberdade, mas é o bem-estar do cidadão. O bem-estar do cidadão, diziam os comunistas, segundo a revista. Pois bem, continua. Estes números sobre a existência de automóveis no mundo provam de modo claro e irrespondível que os povos dos países comunistas, além de perderem o bem supremo da liberdade, vivem nas mais atrasadas condições de conforto e nível de vida. 7 milhões de venezuelanos têm 7 vezes mais carros que os 700 milhões de felizes chineses comunistas. Talvez agora com Chaves não seja tão assim, né?